Olá! Você já sentou no sofá da sua casa? Embora tudo esteja em silêncio, não tenha ninguém na casa exceto você, parece que uma festa se instalou dentro da sua própria cabeça? Memórias, pensamentos, emoções, um turbilhão que deixa você desassossegado. Já experimentou isso? Quer saber um pouco mais sobre a casa mental? Então acompanhe esse vídeo. Mas antes disso, se inscreva no canal Odisseia, dê a sua curtida, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e não deixe de conferir o meu perfil no Instagram, @HaroldoDutraDias. É o perfil do Odisseia Academy. A nossa mente pode ser comparada a uma grande casa, com vários habitantes e muitos visitantes. Bom, um habitante é fundamental nessa casa. Na verdade, é a dona, a proprietária dessa casa. E eu estou falando da consciência. Todos os seres vivos podem ser chamados de sencientes. O que significa isso? Bom, significa que em algum nível eles percebem o ambiente e respondem a esse ambiente. Eles possuem sensações e um grau, mesmo que seja mínimo, de consciência. Consciência, ao menos, do ambiente. Mas nós, seres humanos, que estamos no topo da escala em termos de desenvolvimento do cérebro, em termos de desenvolvimento da consciência, temos mais do que isso. Nós não somente percebemos o ambiente através de muitos mecanismos, mas também temos consciência de nós mesmos. Consciência da nossa história. Nós somos a única espécie capaz de lembrar da própria história, da história dos outros, da história da comunidade à qual pertencemos, da história da humanidade. E mais, conseguimos nos situar nessa história e contar histórias a partir de uma história original. Isso mesmo. Nós produzimos narrativas, versões, interpretações daquilo que nos aconteceu. Outro fato extraordinário da mente humana é a capacidade de projetar, tentar adivinhar o que pode acontecer a partir daquilo que experimentou, a partir daquilo que vivenciou. Com base em uma experiência, com base em fatos ocorridos, nós projetamos o que pode vir a acontecer. E esse é o aspecto mais extraordinário da consciência humana. A consciência humana tem história, ela reflete sobre essa história e ela projeta o que pode acontecer num futuro distante. Pois bem, essa é a proprietária da casa. Embora você esteja no seu apartamento, na casa propriamente dita, e ela esteja vazia, só tenha você, na sua mente há uma multidão de visitantes e alguns habitantes ilustres. Além da consciência, nós temos a memória, as emoções, o pensamento e o nosso senso de individualidade, o nosso ego. Esses são os moradores. E passando por esta casa, visitando esses moradores, nós temos o conjunto de memórias, de ideias, de crenças, de valores que ficam circulando o tempo todo. O fato é que, por mais tranquilo que você esteja, a sua mente nunca está apagada. Essa casa nunca está vazia. Mas em algumas pessoas, essa casa está agitada demais.
É quando você, por exemplo, não consegue mais dormir. Deita na cama, rola para um lado, rola para o outro. E aquele assunto fica martelando na sua cabeça. Aquela conversa que você teve à tarde ou de manhã, aquele problema que você não resolveu, aquele fato desagradável que te aconteceu, alguma providência que você precisa tomar, alguma decisão que você tem que tomar, alguma situação desconfortável que te deixa triste, que você quer mudar a qualquer custo. Esses pensamentos, esses sentimentos, tudo isso, somado com lembranças, com aquilo que você viveu e misturado com o seu senso de individualidade, quem sou eu, onde eu nasci, quem são meus pais, como eu fui criado, quais são os meus valores, no que eu acredito, tudo isso produz um verdadeiro tumulto. Se a agitação da sua casa mental for imensa, a ponto de você não conseguir voltar para um estado de paz, você está vivendo um quadro de ansiedade e até mesmo de um transtorno de ansiedade. Por outro lado, se você não consegue trazer vigor, não consegue trazer movimento, se os seus pensamentos são repetitivos, e na maioria das vezes são pensamentos negativos, é uma interpretação muito restrita, muito limitada da sua vida e daquilo que você viveu, se as suas memórias são sempre memórias de fatos desagradáveis, se as suas perspectivas para o futuro são as piores possíveis, se você está com a sua autoestima muito baixa, você não consegue enxergar sentido ou propósito para a sua existência, o seu ego está enfraquecido, você pensa até mesmo que a morte talvez seja a melhor resposta. Nesse caso, você está num quadro de depressão ou com um transtorno depressivo. Essas situações ou esses estados da nossa mente podem definir se nós estamos adaptados ao ambiente, adaptados às nossas relações, ou se o contrário, nós estamos mal adaptados. Não estamos nos dando bem com as pessoas e, pior ainda, com as circunstâncias e com os aspectos da nossa vida. Essa é a regra, essa é a medida para entendermos se a nossa casa mental está bem estruturada ou não. A medida é: eu estou adaptado? Eu estou conseguindo me mover? Eu estou conseguindo conduzir a minha existência de um modo que seja proveitoso para mim e para as pessoas que me cercam? Ou não consigo mais conduzir a minha vida? Não tenho perspectiva e nem uma compreensão positiva da minha vida. E, portanto, eu não consigo me relacionar. Não consigo dar sentido para a minha existência. Nesse caso, eu estou mal adaptado. Eu estou adoecido mentalmente. E quando nós dizemos a mente, estamos nos referindo também às emoções, aos sentimentos, não só aos pensamentos. Lembra? Os moradores dessa casa são emoções, sentimentos, pensamentos, o seu ego e a sua memória. E controlando tudo isso, a sua percepção, a sua capacidade de filmar. Há alguém por trás das câmeras. Há alguém filmando tudo. Quando os pensamentos invadem a sua mente, alguém está percebendo essa mudança de pensamentos. Você pensa em algo, daqui 15 minutos pensa numa outra coisa. Você está detido num problema, daqui 1 minuto está detido em outro problema. E alguém está filmando essa mudança. Portanto, esse alguém não é o pensamento.
Você experimenta uma emoção forte de tristeza quando se levanta, mas sente uma alegria enorme na hora do almoço. Alguém está por trás das câmeras, registrando essa mudança de humor, essa mudança de sentimento. O mesmo vale para a memória. Antes do almoço, você tem uma lembrança agradável da sua infância. Então, logo você se levanta, depois que terminou sua refeição, você passa a ter uma lembrança muito desagradável de um fato ocorrido na sua adolescência. Mas alguém está registrando. Alguém percebe que a memória mudou. Portanto, esse alguém não é a memória. Da mesma maneira, você é capaz de perceber. E quando tinha 15 anos de idade, você tinha uma personalidade. Você se enxergava de uma determinada maneira. Mas agora que tem 40, 45, você se enxerga de outra maneira. Você percebe que as suas características mudaram, que a sua personalidade mudou. Alguém filmou isso. Alguém presenciou essa mudança. Você mudou os traços da sua personalidade e você é capaz de detectar isso. Portanto, você não é o seu ego. Essa pessoa que está com a câmera na mão, essa pessoa que está filmando tudo, é o que nós chamamos de consciência. É difícil definir a consciência. Eu nem sei se isso é necessário. O mais importante é entender como ela opera. Ela observa, ela pontua. Ela tem a câmera do celular, ela está filmando ou fotografando. Ela está registrando, está percebendo tudo. E ela percebe dimensões da nossa mente. Veja, você pode entrar num verdadeiro labirinto da sua mente quando se refere a crenças, a pensamentos. Todos nós nos recordamos de um momento político que o Brasil viveu, em que as ideias se chocavam. As pessoas entravam em conflito por conta de ideias, de pensamentos. Pensamentos a respeito de um círculo muito restrito da vida, de aspectos muito limitados da vida. Todos nós também conhecemos aquela situação de um término de um relacionamento, da briga com a esposa, com o marido, com os filhos, em que você fica insistentemente lembrando do mesmo episódio, ou de um conjunto de episódios. Já viveu isso? Você não consegue parar de lembrar. Você não consegue interromper aquele ciclo repetitivo de lembranças. E as emoções? Alguém que não consegue se afastar da tristeza. Não importa o que aconteça, não importa quem esteja do lado dessa pessoa, não importa a notícia que ela receba, o seu sentimento, as suas emoções, sempre caminham para a tristeza. O sol brilha, o céu aberto, mas na casa mental do indivíduo é só nuvem, chuva, relâmpagos e trovões. Ou o contrário, alguém que está tão autocentrado, tão focado em si mesmo, que não consegue perceber que a pessoa ao lado está triste, está carente, precisa de uma escuta, precisa de atenção, precisa de carinho. E essa pessoa está sempre excitada com seus assuntos, com seus projetos, com a sua vida, tudo é sobre ela. E ela parece experimentar uma alegria permanente, embora uma alegria infantil, pueril, mas permanente. Ela não se dá conta do entorno. Ela não percebe as pessoas que convivem com ela. Essa é uma situação das emoções. Portanto, a nossa casa mental nunca está vazia. Ela nunca está parada. O movimento é constante. No entanto, o que define
uma mente equilibrada? O que define uma mente estruturada? Ou, como nós gostamos de chamar aqui no Odisseia Academy, uma mente plena. Vamos levantar algumas hipóteses? Mas antes disso, eu quero reforçar. Não deixe de se inscrever aqui no canal Odisseia. Dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama. Eu aposto que você tem alguém no seu círculo de relações que está precisando ouvir exatamente isso. E está precisando refletir exatamente sobre isso que eu estou falando aqui. Não deixe de compartilhar. Visite o meu perfil no Instagram, @HaroldoDutradias. É nesse perfil que eu trago notícias sempre atualizadas sobre o projeto Odisseia Academy, sobre os cursos, sobre as lives, além de postagens bastante interessantes. Não deixe de conferir. Mas vamos levantar algumas hipóteses? Pois bem, nós estamos falando sobre a mente plena. Seria a mente plena não ter pensamentos negativos? Já imaginou isso? Será que é possível? Será que é possível viver sem nunca ter um pensamento negativo? Não sei, hein? Bom, será que é possível viver experimentando apenas emoções como alegria, confiança, prazer, empatia, calma? Será? Será que é possível viver sem nunca experimentar tristeza, raiva, medo, solidão, repulsa? Será? Será que é possível ter apenas lembranças de eventos agradáveis e positivos, ou que nós consideramos positivos? Será que é possível apagar toda a memória daquilo que nos causou dor? Será que é possível esquecer as palavras que te ofenderam, as perdas, os danos, os traumas? Esquecer completamente? Será que é possível deixar de enxergar? Ou eu farei uma pergunta ainda mais profunda. Será que é proveitoso enxergar na minha personalidade apenas os pontos positivos? Desconsiderar completamente os meus pontos fracos? As minhas fraquezas? A minha vulnerabilidade? Será que é positivo isso? Bem, no imaginário popular, na imaginação de quase todos nós, está esse ideal inatingível. Essa ideia de que uma mente plena, de que uma mente feliz, é aquela que está sempre calma. Apenas pensamentos positivos circulando nessa casa. Apenas emoções e sentimentos que nós consideramos bons, que nós aprovamos. Memória e lembrança somente do que for bom. Somente daquelas experiências agradáveis. Se for olhar para nós mesmos, olhar apenas para os pontos fortes, apenas para as nossas forças. No nosso imaginário fica essa ideia de mente plena, mas mente plena não é isso. Isso é uma ilusão. A mente plena é saber misturar o salgado e o doce, o amargo e o suave, o ácido com o básico. Essa mistura, essa capacidade de fazer um arranjo, um acordo honroso, como diria Gabriel Garcia Marques. Ele dizia que a velhice é um acordo honroso com a dor. Olha que incrível isso! Um acordo honroso. Eu reservo na mesa dessa casa mental um lugar para a tristeza, mas um lugar para a alegria, um lugar para o nojo, para a repulsa, mas um lugar para a atração. Há lugar para tudo. Há lugar para todos os sentimentos.
para todas as lembranças, para todos os pensamentos. Há lugar para enxergar minha vulnerabilidade, aquilo que eu sou fraco, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que constitui a minha fraqueza, as minhas contradições. Contradições, sim. A minha incapacidade, mas também um espaço para reconhecer minhas forças, minhas habilidades, meus dons. E mais do que isso, a capacidade de misturar isso tudo e continuar equilibrado. É possível isso? É possível. É possível, e isso, na verdade, se chama mente plena. Uma casa mental equilibrada é uma casa mental que dá espaço para tudo isso, que permite a coexistência de tudo isso, mas que ainda assim continua funcional. Ainda assim consegue viver bem, conviver bem e agir bem. Passa tudo isso na sua mente, mas você conduz a sua vida com equilíbrio. Para isso, eu preciso de uma consciência treinada. Lembra da consciência? Aquela que está por trás da câmera? Aquela que está registrando tudo, especialmente as mudanças? Mudança de sentimento, mudança de pensamento, mudança de lembranças, mudança de personalidade. Lembra? Não é a consciência que está filmando tudo ou fotografando tudo, registrando todas essas mudanças? Ela precisa recuperar a sua autonomia. E nós precisamos nos identificar com a consciência e não com o pensamento, com as emoções, com a memória e com o ego. É desafiador? Claro. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo estaria no equilíbrio mental. Se fosse fácil, todo mundo teria uma mente plena. Se fosse fácil, eu não estaria gravando esse vídeo. O desafio é observar sem julgar. Observar sem dizer, tristeza é ruim, alegria é bom. Tristeza e alegria são bons. Tristeza em excesso é ruim, alegria em excesso é ruim. Falta de tristeza é ruim, falta de alegria é ruim. Mas a tristeza em si não é boa nem ruim. Na medida certa, ela é essencial. A alegria, na medida certa, é essencial. Essa capacidade de olhar para a nossa mente, sem julgar, sem escolher, sem ter os seus preferidos, os seus prediletos, faz com que a sua mente seja uma mente saudável. Faz com que a sua consciência seja forte. Você não se identifica com o que está sentindo nesse momento. Você apenas está sentindo. Você não se identifica com a sua lembrança. Você apenas está lembrando. Você não se identifica com um pensamento, com uma ideia. Você apenas tem um pensamento. Pode ser que amanhã ele mude. Pode ser que você aprimore esse pensamento, ou essa ideia, ou essa crença, ou esse valor. Você não se identifica com o valor, porque sabe que é capaz de mudar. Mudar para melhor os seus valores, mudar suas ideias para melhor. Então não fico identificado. A pessoa totalmente identificada com uma ideia é uma pessoa fanática. Ela se define pela ideia que ela tem. Ela acredita que a vida dela se resume a uma ideia. Pode até ser uma ideia religiosa, uma ideia econômica, uma ideia política. Não importa. A pessoa que se identifica com uma lembrança, ela fica presa no tempo. No tempo do fato ocorrido. No tempo em que aquela experiência foi vivida. E ela não consegue se libertar. Então, alguém que passou por um divórcio há 15 anos, mas se lembra exatamente do dia em que divorciou, então, no fundo, ela está casada até hoje. Ela é prisioneira.
E ela deriva toda a sua identidade de um acontecimento. O pior ainda ocorre quando a gente se identifica com o ego. Eu me identifico com a personalidade que eu tenho hoje. Eu me identifico com as forças e fraquezas de hoje. Bom, mas veja, você está progredindo, você está aprendendo, você está se tornando cada dia mais forte. Por que se identificar totalmente com quem você é hoje, se amanhã você pode e deve ser melhor? Se daqui a um ano você pode e deve ser melhor do que hoje. Quando nós lidamos dessa maneira com a nossa casa mental, primeiro, você não vai se assustar com certas visitas. Quando sentado naquele sofá, dentro de casa, sem ninguém, quando entrar na sua casa mental, uma lembrança muito dolorosa, você vai enxergar essa lembrança como um visitante, como alguém de passagem. Alguém que abriu a porta da sua casa mental, fica por um determinado tempo e vai embora. Então você não se apavora. Mais do que isso, você não julga, você não se mistura, você não se identifica, porque você sabe que no fundo, você não é aquela lembrança. Do mesmo modo que você não é aquela ideia. Você não é aquele sentimento que está experimentando agora. E você não é as forças, fraquezas e características de hoje. Você está assim. Você não é assim. Isso é libertador. E quando a gente entende esse ponto, agora sim, agora nós demos o primeiro passo para a mente plena. Nos próximos vídeos, eu quero falar de outros passos que podem e devem ser dados a partir desse passo. E aí? O que você achou? Daqui para frente, o que você fará para não se misturar, para não se identificar de modo absoluto com seus pensamentos, lembranças, sentimentos, com seu ego? O que você fará? Vai aprimorar a sua capacidade de observar, sem julgar? Vai começar a analisar esses visitantes, entendendo que eles são visitantes e não moradores? Esse é o exercício que eu aconselho para que você comece a fortalecer a sua mente, levando-a na direção de uma mente plena. Gostou desse conteúdo? Compartilha com a gente. Escreve aí no comentário alguma situação que você já viveu. Conta um pouquinho, conta uma história para a gente. Será maravilhoso conhecer a sua história, a sua experiência. E eu acho que vai ser edificante para todos nós. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar um like, porque a rede, ela só valoriza, ela só prioriza aquilo que recebe like. E eu espero que esse conteúdo seja prioritário na sua vida. Compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam ouvir isso. Se inscreva aqui no canal e também confira o nosso perfil no Instagram, @HaroldoDutraDias. E até o próximo vídeo.